Oi, eu sou a Cris da Carmela Caramela e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre nossos novos vídeos, nossos novos projetos. Então a gente está dando uma mudança aqui no nosso canal aqui do YouTube, uns vídeos mais legais para vocês. Nós vamos começar hoje com um projeto para acompanhar o nosso projeto Costurando Sem Medo. Vai ser o nosso projeto Feltrando Sem Medo. E nesse projeto a gente vai estar dando dicas para vocês, para as iniciantes. A gente vai pegar bem do comecinho, para aquelas que já não são tão iniciantes, mas é legal, às vezes você tem alguma coisinha, alguma dica que você não sabe. E para as mais experientes é sempre legal tá vendo se você tá focada na mesma coisa que as outras artesãs estão fazendo por aí, né? Então a gente vai sempre vir com dicas. Como eu falei para vocês, a gente está mudando o nosso canal. Em todos os nossos vídeos novos vão ter links para outros vídeos que tem conexão um com o outro, tá? Para ver, porque a gente está pretendendo realmente estimular vocês a estarem fazendo coisas novas aqui com a gente. Paralelo com isso, a gente vai continuar com os nossos projetos de feltro, vai ter bastante aulas gratuitas. A gente tá com um projetinho aí, igual o nosso projeto do presépio, que vocês gostaram bastante, então a gente tá fazendo. Os vídeos de costura vão continuar, tá? A gente só tá mudando realmente, assim, um pouco a roupagem do nosso canal aqui no YouTube. Paralelo com isso, a gente vai estar mostrando agora para vocês a nossa nova vinheta aqui do canal. Então sejam bem-vindos à nossa primeira aula do projeto Feltrando Sem Medo, onde a gente vai estar mostrando para vocês materiais, cortes e outras dicas sobre tudo que você vai precisar para começar a feltrar. Eu vou apresentar agora para vocês os materiais básicos que a gente acha que tem que ter para vocês começarem a trabalhar com feltro. Então, ó, aqui feltros, é claro, né? Feltros de várias cores, quanto mais variado, melhor, tá? O que eu uso bastante, ó, tecidinhos, porque é sempre legal tá compondo as coisas com tecidinho. Fibra siliconada, não dá para você trabalhar sem ela, fibra siliconada. Ó, temos aqui, ó, termolina leitosa, é bem fácil, simples de achar. Ó, colas, aí temos a cola de silicone fria, a cola de silicone, que é a cola quente, com a pistola, é claro, que é a cola. Essa cola que eu gosto muito também, que é a cola Pega Mil, tá? Uma das melhores pra gente usar são essas. Tesouras variadas, tá? Uma tesoura para cada coisa que você for fazer. Alfinetes, linhas, ó, tanto faz, carretéis grandes como carretéis pequenos, linha para costura, essa daqui, um pincel, pelo menos um, canetas de ponta fina, que a gente usa muito, linha de meada para bordar ponto cruz, agulhas, variadas agulhas, ó, blush, tá? Que é bem útil, você tem que ter um blush, giz de cera para riscar no feltro, lápis. Aqui a gente tem botõezinhos, micro botões, pérolazinhas, algumas pedrarias. Os micro botões são imprescindíveis. Botõezinhos, ó, botõezinhos de pezinho, que você vai usar bastante, ó. Tem vários aqui. Aqui as linhas, né, como eu já havia mostrado, as linhas para bordar, ponto cruz. Deixa eu ir mostrando, tem mais um pouquinho aqui para vocês, ó. Para fazer molde, eu aconselho folha de papel cartão, tá? A folha de papel cartão é legal, ela é mais encorpada que a folha de cartolina e eu acho muito bom. EVA,
que é um material simples e muito útil, ó, para quem trabalha com feltro, o nosso EVA. E, por fim, mas não o último também, mas esse aqui, que é uma intertela, que a gente chama intertela Parapet Aplique, que ela aplica dos dois lados e é muito interessante para alguns detalhes do feltro. Réguas, tá? E quem quiser também pode até usar acetato como molde, tá? E eu vou estar explicando agora para vocês, com o decorrer do nosso curso, como a gente vai usar cada material desse. Eu vim mostrar agora para vocês como que a gente faz os nossos moldes. Então eu trouxe um molde aqui, esse molde é nosso, que a gente imprimiu. Ah, um lembrete aqui. Todos os moldes que a gente manda para vocês, tanto faz se sejam os moldes gratuitos que vocês pegam no nosso blog Carmela Caramela, ou os moldes de apostilas que vocês têm que adquirir com a gente, todos eles, todos, sem nenhuma exceção, são em folha A4, que é essa aqui. Aquela folha de sulfite mais comum que todo mundo conhece. Então, se você imprimi-los na folha A4, ele vai ficar do tamanho que a gente fez, tá? Então, isso sem dúvida nenhuma, ó. Os nossos moldes, eles vão sempre com a quantidade de vezes que vocês têm que cortar e com todos os detalhes que é necessário. Então, o que que a gente vai fazer a partir daqui? Eu aconselho vocês a estarem imprimindo só os moldes, tá? Porque vocês imprimindo só os moldes, vocês vão gastar menos com tinta, menos com impressão e imprime tudo em branco e preto. Por quê? Porque tudo que tiver lá, as nossas apostilas, sejam pagas ou não, elas são como uma revista digital. Uma vez que vocês salvam ela, você vai poder ver sempre. Então não tem necessidade de vocês imprimirem tudo. Imprime só o que é necessário, que é o caderno de moldes, tá? Então, ó, vocês tendo isso aqui, vocês vão preservar. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Como eu mostrei a folha de papel cartão, eu vou pegar, aqui é uma folha de papel carbono, ó. Vocês coloquem, risquem, né? Risquem por cima. Pronto. Olha lá, aí o seu molde tá aqui. Então, no caso aqui, eu imprimi o bracinho. Então, eu já escrevo aqui, olha. Braço, 4 vezes, que significa que eu vou ter que cortá-lo 4 vezes. Aí, é só recortar e você vai ficar com o molde pronto. Então, eu vou dar uma outra dica aqui pra vocês. O que que eu faço, ó? Eu tenho esses saquinhos aqui, ó. Esses saquinhos que abrem e fecham. Depois que eu recorto todo o meu molde, pra eu não perdê-lo, eu enfio dentro do saquinho, né? E eu sei que esse molde é todo de um personagem, uma peça que eu quero fazer. Às vezes eu até pego um papel e escrevo, que aqui no caso meu é gatinha de feltro, né? Então eu escrevo gatinha de feltro e coloco aqui e vou armazenando isso numa gaveta ou então numa caixa onde eu tenha. E os originais eu sempre vou arquivando também numa pasta. E assim a gente já deu início ao nosso molde. Agora eu vou falar para vocês como eu risco aqui os nossos feltros. Então, ó, com o seu molde em mãos, a gente vai colocar e riscar no feltro. Antes, eu quero só falar uma coisa. Muito se fala sobre direito e avesso do feltro, muita gente tem opinião sobre isso, então eu vou dar a minha opinião para vocês. Eu olho o feltro, eu vejo o lado que eu mais gosto para ser o meu direito do feltro e risco do avesso, que é o lado que eu menos gostei. Então, independente de ser o avesso do feltro, o direito do feltro, o que for, eu risco do lado que eu acho mais feio, para poder usá-lo depois do lado que eu acho mais bonito, tá? Sem qualquer polêmica quanto a isso, tá bom? Ó, então eu vou pegar o meu molde, aqui eu vou estar usando, ó, a cor é clara, eu tô usando uma caneta de ponta fina, 0.7, é caneta esferográfica mesmo que eu estou usando, tá? Porque a gente antigamente usava aquelas canetas que apaga depois, isso é um gasto desnecessário, elas duram muito pouco, nada legal, tá? Então, eu pego o meu molde, nessa etapa aqui eu nem colocar alfinete eu coloco, eu seguro só firmemente, ó, e risco
tudo em volta do molde que a gente já fez, né, antecipadamente, ó, tá legal? Ó, ficou um risco bem visível. Então, eu risco no feltro, onde vai aparecer, no feltro mais claro, eu risco com essa caneta. E no feltro mais escuro, aqui, ó, o feltro preto, eu vou usar, ó, esses aqui são giz de ceras. Tem uns aqui que já até acabou de tanto que a gente usa. Qualquer um deles, risca aqui. Eu já ouvi comentários aí que a gente já deu essa dica, que ninguém consegue riscar com isso aqui. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês que a gente risca com isso aqui, em feltro que não vai aparecer a minha caneta. Porque aqui eu posso mudar a caneta pra vermelha, pra outra cor, ela não vai aparecer do mesmo jeito no feltro escuro. Então, eu coloco a mesma coisa, ó, escolhi o lado do feltro que eu quero, como o lado avesso, coloco o meu molde, ó. Você tá sempre apontando isso aqui, ó, com qualquer giletinha, estilete, apontador mesmo você faz, ó. Venho aqui e risco em volta. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, ó, tá vendo, ó? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa caixinha aqui de giz custa de 1 até no máximo 1,80. E olha quantos giz você tem e você aproveita todos. Até o preto, que você pode não conseguir riscar no preto, mas você risca numa cor mais escura onde não pega o lápis. Tipo aqui, ó, o meu feltro vermelho, ó. Tranquilamente eu vou riscar ele com o preto, ó. Então, são lápis que vocês vão usar e aproveitar. Olha aí, olha, tá vendo, ó? Você consegue usar todas as cores que tiverem aqui e vocês vão gastar muito pouquinho pra tá fazendo isso. E vou mostrar pra vocês que eu também, aqui, como é que a gente faz pra riscar no tecidinho, é a mesma coisa. Olha, se o tecido é assim mais clarinho, eu risco até com lápis. Se o tecido for um pouco mais escuro, eu posso usar caneta e posso usar caneta de outra cor. Aqui eu sempre uso ou lápis ou caneta. Então, o que que eu vou fazer? Eu risco no tecidinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês, a gente não risca isso, a gente risca outras peças, mas pra você poder usar o tecido, pra poder fazer ele igual ao feltro. Então, eu riscando ele, ó, eu vou pegar aquilo que eu falei pra vocês, a termolina leitosa, ó, deixa eu colocar aqui. Eu venho com o meu pincel, às vezes fica um pouquinho duro porque ela vai... Aí, aqui é muito grande, eu tiro... deixa eu só... Faz um tempinho que eu não uso, peraí, deixa eu só dar uma chacoalhadinha nela. Aqui é muito grande, eu tiro um pouco, tiro na tampinha, coloco um pouquinho, alguma coisa assim, ó. Vou molhando a pontinha do pincel, ó, e vou passando bem na risca, ó. Ó. Passo em todo lugar que eu risquei. Eu dou preferência pro lápis, porque eu sei que o lápis aqui não vai borrar quando eu passar a termolina, tá, ó. Então, a gente vai passar a termolina em toda a volta do tecido que a gente quer recortar e esperar secar. Isso vai levar, dependendo do dia, dependendo da condição, de meia hora até 1 hora. Você vai ver quando tiver bem sequinho, tá? Depois que eu faço isso, ó, vocês perceberam? Eu passo a termolina só na volta do tecido. Eu não diluí ela, nem nada. Eu uso ela do jeito que tá. Depois, o único cuidado que você tem que ter é limpar bem o seu pincel, porque senão ele vai ficar duro. Então, você limpa bastante pra poder usá-lo, pra poder utilizá-lo mais pra frente, tá? Olha, agora depois do nosso molde já aqui feitinho, eu vou ensinar vocês como eu corto. Ó, primeira coisa, eu prendo, porque aqui eu tô cortando duplo, né? Aqui, no caso, são os bracinhos, eu tenho que cortar 4 vezes, então eu prendo pra poder cortar. Antes de cortar, eu quero dar dicas sobre tesouras. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei muitas tesouras aqui, várias, porque... Eu vou explicar pra vocês por quê. As tesouras, ela tem uma vida útil bem longa se você souber conservá-la. Como você conserva ela? Vocês vão usar cada tesoura para um determinado material. Por exemplo, eu tenho essa aqui, eu corto tecido com elas. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho essas tesouras há mais de 5, 8 anos, tá? E elas estão ainda em perfeito estado, porque eu só uso elas pra cortar tecido.
Essa aqui que vocês estão vendo, uma tesoura um pouco mais barata, uma tesoura assim, ela só corta papel. Papelão, os moldes, papel, o que for. Eu só corto o papel com ela. E até hoje eu nunca tive que amolá-la, porque eu só faço isso, só corto o papel com ela. Não pensa que tesoura que corta papel, ah não, mas a tesoura, qualquer tesoura corta. Não, ela vai perdendo corte também. E você fica mastigando. Tem essas pequenininhas aqui, ó, que é pra cortar feltro. E eu quero dar um detalhe especial a essa aqui, ó, que é uma tesoura em forma de curvinha aqui. A gente usa muito ela para cortar unhinha de bebê, né? Esse tipo de coisa. Ela é muito útil, mais pra frente eu vou estar mostrando detalhadamente a utilidade dela. Essas aqui eu uso pro feltro. E eu tenho várias, toda vez que eu tiver um material diferenciado para usar, eu vou estar usando uma tesoura diferenciada. Algumas um pouco melhores, outras um pouco mais inferiores, dependendo do que eu quero usar. Mas enfim, são todas elas. Então, ó, depois de escolhido tudo, eu vou pegar a minha tesoura para cortar feltro, ó, vou vir aqui, vou cortar em cima da peça que eu risquei, ó. Procura cortar o mais em cima possível da peça. E eu vou dar uma dica, que às vezes pode ficar um pouquinho aqui da tinta da caneta, e eu vou mostrar para vocês como eu faço, ó. Primeiro, a tesoura procure ir até o fim e ir avançando conforme, para não deixar picos no feltro, né? Não deixar coisas picadas no feltro, ó. Onde ficou a marca da coisa, você deita a tesoura, um pouquinho da marca da caneta, ó. Você deita a tesoura, ó, e vai tirando esses pedacinhos assim, ó. Como eu tô fazendo aqui, ó, com a tesoura deitada. E você consegue deixar a sua peça limpinha da caneta que você usou. Por isso que a gente usa aquela caneta de ponta fina, porque ela não vai marcar muito, tá vendo, ó? Você tira só esses pedacinhos do feltro, ó. Então, eu risquei do avesso, aí meu molde tá aqui, ó, prontinho para ser utilizado do lado direito. Então, eu vou ter aqui, ó, corte 4 vezes, porque eu cortei duplo. Então, eu tenho aqui o bracinho direito e o bracinho esquerdo. Alguns detalhes vocês vão ajeitando com a tesoura, ó. Então, eu tenho aqui bracinho direito, bracinho esquerdo. Aqui, ó, foi onde eu risquei com a termolina leitosa. A mesma coisa, ó. Eu vou pegar, aqui no caso, eu vou pegar minha tesoura de tecido, que aqui é no tecido, ó. E vou riscar exatamente, aqui fica bem mais fácil. Vou riscar exatamente no tecido, ó. Bem em cima daquele recorte. O que acontece aqui? Como eu passei a termolina leitosa aqui, eu vou conseguir casear aqui se necessário e o meu tecido não vai desfiar. Ele não vai desfiar como se ele não tivesse nada na ponta, porque a termolina ela vai aderir esses fios aqui da trama do tecido para ele não desfiar e ficar um trabalho bonito com o tempo, tá? Então, meninas, o nosso vídeo inicial, onde a gente mostra como cortar o feltro, como fazer o seu molde, como riscar, esse é o primeiro do nosso projeto Feltrando Sem Medo. E a gente está começando e a próxima aula eu vou ensinar todos os pontinhos para vocês, para a gente poder dar continuidade a qualquer projeto que a gente faça. E os outros materiais, conforme eu vou utilizando nos outros vídeos, eu vou estar mostrando para vocês. E eu vou pedir hoje para vocês que gostarem do vídeo, dá aí um like nele, pra gente poder estar melhorando, tá? O vídeo, pra gente poder estar fazendo vídeos novos, coisas novas. Então deixe comentários, a gente adora comentários aí. Pode procurar a gente lá nas nossas páginas no Facebook também, muito legal. Compartilhe um vídeo que quanto mais pessoas assistirem, mais a gente vai ter um regresso pra gente estar podendo ter ideias pra fazer coisas novas pra vocês, tá? Eu sei que a gente já tem muito vídeo aí, eu nunca falo pra vocês curtam isso, aquilo, mas agora eu tô falando pra vocês que a gente quer difundir bastante isso aqui, tanto o feltro como a costura, tá? Pra ser um meio de vida pra todo mundo que precisar, que puder, que gostar, que tiver
afinidade com isso, para estar fazendo, para estar investindo, ou mesmo só para fazer uma terapia, só para ocupar a cabeça. A gente quer muito isso. Então, por favor, divulguem o vídeo, inscrevam-se no nosso canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e não percam a nossa segunda aula do Feltrando Sem Medo e as outras também que a gente colocar, tá? Então, tchau, gente, até a nossa próxima videoaula.